temos agora o terceiro bloco e eu quero falar então de como superar esse acontecimento trágico que é a, a relação extraconjugal, né, a infidelidade. Então, eu estava falando que a pessoa que foi traída, ela chega a uma situação no consultório de desespero, né, de que o mundo dela caiu, né? E se a gente, muitas vezes esse casal não vai conseguir reatar, porque ficaram tão feridos e tão magoados que eles precisam ficar afastados, terminar a relação e quem sabe numa outra fase da vida deles eles podem se reencontrar, já terem vivido outras histórias e se reencontrarem. Acontece muito disso, assim, de que a pessoa precisa sair daquela relação, conhecer até outra pessoa e depois eles se reencontram. Mas, na minha realidade clínica, aproximadamente de cada 10 clientes que chegam falando sobre traição, 8 conseguem resgatar o casamento. E é mais ou menos isso mesmo, uns 8 conseguem resgatar o casamento. Porque se o casal chega junto para esse processo de resgate, é porque eles estão desejosos e a pessoa que traiu está arrependida. Então, dentro desses 6 passos que eu vou falar para vocês aqui de resgate da relação, o primeiro passo é o arrependimento. Quem traiu tem que mostrar genuinamente que está arrependido. Precisa provar para a pessoa que está ferida, machucada, magoada, que ele está sofrendo junto. E que ele realmente quer resgatar e que ele tem uma dor muito grande de ter feito isso com essa pessoa. Então esse arrependimento genuíno é o primeiro passo para começar então essa jornada, essa caminhada para reconstruir a história desse casal. Eu atendo um casal que passou por essa cena e eles estão nesse momento. Então eu estou vendo como eles estão conseguindo, né? Gradativamente estão começando agora a dormir juntos. Eles dormiam em quarto separado depois da descoberta da traição. Eles estavam separados, mas morando na mesma casa. E agora gradativamente eles começam a dormir juntos, a se envolverem novamente, né? Então o arrependimento é muito necessário que essa pessoa apresente isso. E quando a pessoa não se arrepende ou ela manipula, finge que se arrepende, o parceiro logo percebe. Porque as atitudes não são atitudes de arrependimento. Porque no segundo passo, a atitude de quem está arrependido, o segundo passo é acolher. Né? Então esse segundo passo é quando o que traiu, né, aquele que traiu, ele abraça a pessoa, ele recebe a dor da outra pessoa, ele entende o sofrimento, né? Ele vai entender aquela vontade da outra pessoa de expressar a sua dor, ele entende aquela necessidade daquela pessoa de mostrar sua raiva, sua angústia. Então, nesse segundo passo, a pessoa vai, às vezes à noite, acordar sonhando e vai estar brava, agressiva, e ele vai acalmar, vai ser gentil, vai entender. Quando a pessoa já fica intolerante, desconfirma a dor do parceiro, ela já não está nesse arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento, tu vai acolher a dor e tu vai validar essa dor. Né? No terceiro momento, ela vai precisar de esclarecer o que aconteceu. Então, a pessoa que foi traída sente a necessidade de saber o que aconteceu. E às vezes ela quer saber os detalhes. E às vezes esses detalhes precisam ser ditos, mas inúmeras vezes esses detalhes podem trazer mais sofrimento. Então às vezes é preciso que quem traiu seja sensível e diga: olha, o que tu está fazendo, está te fazendo, essas perguntas que tu está fazendo, isso que tu quer saber, é muito sórdido. Eu me envergonho do que eu fiz. E eu não quero te fazer sofrer para te saber dessas coisas.
acho que era legal que que na terapia a gente discutisse isso, entendesse isso no processo terapêutico, para que isso não ficasse te maltratando, te magoando, te ressentindo. Então, a pessoa que traiu precisa dar um limite também nisso, porque às vezes isso vai para um sadomasoquismo, né? Então vai para um sadismo tão grande, um masoquismo tão grande, que vai fazendo a relação ficar muito perturbada. Gradativamente, à medida que a pessoa vai esclarecendo as coisas e não deixa mentiras e não vai escondendo coisas grandes, graves, as coisas vão desaparecendo, aquela dor vai desaparecendo, as interrogações vão desaparecendo. Então é preciso esse tempo. Há pessoas que ficam revivendo aquela dor como se tivesse num looping do tempo, num trauma, num estresse pós-traumático, sempre trazendo aquela dor de novo à tona e usando essa dor como barganha para conseguir outras questões e tal. Então essa pessoa precisa também, durante a terapia, elaborar essas questões, falar sobre isso. E a pessoa que traiu precisa esclarecer que está acontecendo isso para que ela possa se perceber e tirar isso da relação, porque isso vai gerar sempre um reviver esse processo de traição. E aí o casal não está fluindo nesse processo de crescimento da relação. Eles estão empacados na dor. Porque se tu fica revivendo, trazendo e barganhando, porque agora tu tem uma dívida, agora tu tem uma dívida comigo, isso vai gerar sempre mais mal-estar e mais dor para ambos. Porque no momento que você consegue superar, e a gente vai chegar nesse momento aqui, nessas 6 itens, se você consegue estabelecer acordos e seguir em frente e não voltar mais atrás, é que você provou que a relação superou aquele momento. Agora, se fica voltando e voltando e voltando, essa relação não está dando conta. Então é preciso que se separem, vão viver outras vidas e quem sabe em outro momento se reencontrem. Mas se ficar com essa barganha e com essa dívida e com essa ferida sempre aberta, não vai, essa relação não vai dar conta de se estabelecer num novo patamar, que é onde a gente quer chegar, né? Então, o terceiro passo seria esclarecer, né, dispor claramente o que aconteceu e não ficar entregando de conta gota, sabe? Pedacinho por pedacinho, né? Ser bem nítido, bem claro. O quarto momento está muito ligado às perguntas constrangedoras que podem ficar surgindo o tempo todo na relação. Porque ainda por um bom tempo aquela dor continua, então a pessoa fica fazendo perguntas constrangedoras para ambos, né? É um momento ainda de que aquilo não passou, por mais que já conversaram, já foi esclarecido, volta a perguntar, volta a reviver. Então é preciso que o parceiro tenha paciência, é preciso que ele tenha compreensão que a dor ainda está ali, é preciso que ele ajude a apagar mostrando coerência, ética, amor, né? Apreço, que possa estar o tempo todo na relação se mostrando uma pessoa disposta a acolher o sofrimento do seu amor, né? O quarto momento é uma disposição de indenizar, de compensar o parceiro do equívoco, do erro. Aí você vai me dizer assim, mas como é que eu posso indenizar, né? Como é que eu posso demonstrar o meu empenho? É quando eu passo a fazer coisas que antes o meu amor queria e eu, por preguiça, por desinteresse, por não sentir tanta necessidade em satisfazer os desejos do meu companheiro, da minha companheira, eu vou deixando de lado. Então, um exemplo é esse casal que fazia terapia comigo, a companheira geralmente caminhava de manhã no parque. E ele ficava dormindo até tarde, até 11 horas. E justamente nesse horário de ficar em casa sozinho era quando acontecia os flertes pela internet. Então ele decidiu que ele ia de manhã caminhar com ela, para deixá-la segura, né?
Ela gostava muito de sair com os amigos, ele não gostava muito dos amigos dela. Então ele decidiu conhecer melhor os amigos dela, participar mais do mundo dela. Ele decidiu que ele ia também se dedicar de outras formas, como por exemplo, ele ia começar a cozinhar para ela em algumas noites, começaria a programar mais coisas prazerosas entre eles, como pequenas viagens. Então, aquele homem, ele estava tão comprometido em mostrar a sua mudança. Eu vivi um outro casal que o homem parou de beber, foi participar de um AA, ele passou a viver uma vida bem em casa, então ele passou, não saía mais sozinho com os amigos. Antes ele ia para o banheiro com o telefone celular, ele passou a não usar mais o telefone no banheiro. As senhas de computador, de celular estavam todas abertas. Então ele criou uma série de seguranças, de confianças. Ele fez a parte dele, né? Sabe, aquele homem que dali em diante agora se dedica a levar flores, a deixar um bilhetinho de amor, a demonstrar genuinamente que ama. Quando esse homem faz essa como é que eu posso chamar? Ele faz essa compensação, né? Ele se dedica mais, ele pode ir gerando nessa companheira a percepção de que ele realmente a ama e que ele está realmente arrependido, né? Então essa disposição em indenizar, em compensar o parceiro é o quarto item e é muito importante porque isso vai nos levar para um quinto item que é a disposição de reassegurar o parceiro de que está tudo seguro, que o parceiro pode confiar nele, nela, que nada vai mais acontecer nessa relação que possa causar dor, sofrimento. Esse reasseguramento é quando a pessoa se determina a deixar aquela relação segura, aquela relação estável. A pessoa que sofreu a infidelidade, ela percebe que o infiel agora está totalmente vivendo uma vida em comunhão com ela. Ela se sente reassegurada, ela se sente segurança. E quando há esse sentimento de segurança, nós vamos então para o sexto item, que é quando tem a elaboração, né, o perdão. Então, o casamento pode ser começado a pensar num recasamento, que nós poderíamos chamar até de sétimo item, né, que seria o recasamento. Eu sinto que o casal sente que eles se perdoaram, eles elaboraram no processo terapêutico essas questões do que aconteceu, onde que houve as falhas, que mudanças que deveriam fazer. E aí a pessoa que foi traída, ela sente genuinamente o perdão, porque ela sente que o companheiro se dedicou a ela, reconquistou ela. E aí então nós vamos chamar de que é a última fase, que é a fase do recasamento, que é quando eles decidem dar uma chance para eles e eles decidem recomeçar uma relação, só que agora eles vão ser muito verdadeiros um com o outro. O que é que sentem, o que é que precisam, o que querem. Eles vão abrir o coração do outro, vão abrir o coração para o outro, pedindo e esclarecendo quais são as necessidades. Pode falar, Regina. Então, a minha pergunta é a seguinte, mais ou menos quanto tempo leva todo esse processo até o último, em torno de quanto tempo? E também, não me parece ser linear assim, né? Ah, sim. Toda vez que a gente propõe assim fases, né, sempre a gente cria um ideal, né? Mas esses avanços recuos, porque as pessoas são singulares, né? Mas existem uma certa vamos chamar assim de sequência lógica, gradual desses acontecimentos, né? Mas às vezes a pessoa vai recuar, é como no caso das fases do luto, né? É como também as fases de um casamento, até os ciclos de vida de uma família, né? Tem, às vezes, as pessoas ficam mais travadas numa fase, depois desencadeia rápido as outras fases. Tudo vai depender
de como cada um está trazendo isso para a terapia, como está se trabalhando, e das ressonâncias que tem com as suas famílias de origem, com as suas percepções e perspectivas, e como cada um vai atuar, né? Então, eu acho que um terapeuta que consegue trabalhar isso de uma forma muito profunda e bem estruturada, ele em 6 meses ele consegue ajudar o casal a trabalhar essas questões. Acredito que 6 meses. Um ano, a terapia pode levar um ano, mas também às vezes a terapia pode levar muito mais tempo, né? Porque não tem uma regra e não tem um tempo. Mas eu penso que 6 meses para trabalhar uma infidelidade é um tempo razoável, é possível, né? Mas tudo vai depender de como as pessoas vão reagir, vão lidar, né? Mas essa última fase, que é a fase do recasamento, é possível fazer até rituais, né? Contratos mesmo. É, eu uma vez fiz um contrato com um casal onde eles escreveram quais seriam as novas propostas, novas regras da relação nova. Eles assinaram comigo. E eles reconstruíram o casamento em cima daquelas regras que eles contactaram. Foi um pacto ali, né? Eu já fiz um ritual uma vez de um recasamento que era o seguinte: eu levei para a sala uma. Eu tinha na época um negócio de botar bebidas. Como é que chama aquilo de botar bebidas? E gelo, que a gente bota. Um balde. Um balde de gelo que chama, né? Um balde de gelo. Levei um balde de gelo desse, porque ele era de um alumínio assim grande e tal. E durante a sessão eu botei uma música assim que tinha um som de vento e de mar, assim, uma música bem forte. E eu pedi para os dois escreverem coisas que eles estavam queimando do velho casamento. E eles botavam dentro desse balde, eu botava fogo, e eles se davam a mão e prometiam que dali para frente eles iam viver uma nova vida, que aquilo já tinha passado e que eles já sabiam, né, o que eles queriam para o futuro deles, porque eles tinham negociado comigo esse novo casamento. E eu disse que ali eles estavam se recasando e que eu estava autorizando esse novo casamento por tudo que eu conhecia das lutas deles e que eles iam ser um casal muito feliz. E aconteceu. Eles são felizes até hoje, são meus amigos, eu convivo com eles, virei amigos deles, né? Então eu de vez em quando estou lá na vida deles e tal, e eles são um casal assim muito bonito, muito queridos assim. E é isso assim, eu sei que é possível fazer um ritual desse de passagem, de um recasamento, mudar de patamar da relação, quando essas etapas são seguidas, quando tu consegue levar o cliente a perceber essas etapas. E eu falo delas durante as sessões. Esse casal que eu estou atendendo, eu falei para eles dessa etapa e disse para eles onde que nós íamos chegar. E eu disse onde eles estavam. Que o momento que vocês estão, vocês estão nesse momento. O momento que eles estavam era no momento de perguntas constrangedoras e de esclarecer. Estavam entre esclarecer e perguntas constrangedoras. E a gente foi trabalhando esse esclarecimento, está trabalhando e está funcionando. Eles estão dizendo que eles estão percebendo que está evoluindo, que está acontecendo. Na última sessão eu percebi que eles voltaram a dormir juntos e eles estão começando a curtir, embora ela esteja muito triste ainda, porque também fazem 3 meses que aconteceu tudo. Então eu sinto assim que eles estão se recuperando e estão indo rápido, assim. Então eu acredito que menos de 6 meses esse casal vai parar a terapia comigo, né? Então é dessa forma que nós fazemos. Agora, para fechar, né, esse terceiro bloco e esse assunto sobre infidelidade, né, quero deixar claro para vocês realmente que as falas minhas aqui estão sempre calçadas dentro de uma dinâmica de uma cultura monogâmica, né? Mas tem os casais que são poligâmicos, tem as relações abertas, né? Existem isso, cada vez é mais uma realidade. Eu não sei, talvez a próxima geração que vem aí, o pessoal que está com 10 anos aí, ou 15 anos, nem viva mais relações tão fechadas como as nossas. Hoje as pessoas são muito mais abertas, né? Então, e tem sociedades que é muito mais aberta essa questão. Mas para a nossa sociedade, esse valor da monogamia, né, é muito importante. Eu, particularmente, sou monogâmico, gosto
dessa coisa de sermos um do outro, eu acho isso tão importante, eu ser dessa pessoa, essa pessoa ser minha, e a gente ter essa lealdade. Mas eu acho que daí, para finalizar mesmo esse terceiro bloco, né, é dizer o seguinte, que o casal que fizer o recasamento, eles precisam daqui para frente deixar claro que em hipótese alguma vai haver deslealdade, que eles vão contratar uma grande lealdade. Se caso houver alguma mudança, alguma durante esse casamento, esse recasamento, houver alguma dúvida, eles vão conversar entre eles, eles vão ser leais, eles vão falar o que está acontecendo, o que estão vivendo, o que estão sentindo, o que estão percebendo. Porque se houver uma segunda infidelidade, é quase impossível que esse casamento continue. Né? Se continua, continua de um jeito muito disfuncional, cheio de infelicidade. Né? Pode falar, Regina. Eu acho uma coisa muito bacana que tu colocaste, que é essa destreza e essa sapiência e o olhar do terapeuta que situa, porque eu acho que isso dá uma segurança para quem está no processo terapêutico. E outra coisa que eu também acho importante é a ritualização, sabe? Ritualizar para fazer um marco ali, daquele momento simbólico, né? Isso. Daquele momento em diante, mesmo entre eles, sem terapeuta, mas também, como tu fizeste, eu acho muito bacana, assim, para fazer essa... Isso mesmo, Regina. Os rituais de passagem, eles fortalecem, né, os novos ciclos. Eles afirmam um novo ciclo, né? Os compromissos. Mas só para fechar aqui, eu quero propor para vocês assistirem um filme que não é sobre infidelidade, mas é um filme sobre casamento e um terapeuta ajudando um casal que vive há 30 anos juntos e já estão muito afastados, se perderam o contato físico, perderam o diálogo, então eles procuram um terapeuta. O nome do filme é Um Divã para Dois. Esse filme é lindo, assim, é com a Meryl Streep, e eu esqueci o nome do outro, é um famoso ator também. Né? Um Divã para Dois é uma boa dica de filme. Jack Nicholson? Não é Jack Nicholson, é outro. Mas, gente, eu quero agradecer vocês, então, por participarem dessa aula. Fechamos agora, então, esse terceiro bloco e até a próxima aula.